Vamos lá. Vamos agora falar de outro grande remédio homeopático, de outra grande matéria homeopática, uma personalidade assim muito complexa e que nós também vamos nos identificar muito. E você pode pensar, por que nós vamos nos identificar muito com esta homeopatia que é o medorrino? Porque ele é uma homeopatia miasmática. Vários de vocês estão no curso de amanhã de miasma. E aí vocês vão entender por que vários de nós precisamos do medorrino. Porque o medorrino, ele é feito da blenorragia. Ele é um nosódio feito da blenorragia, da gonorreia. E você pode me perguntar assim, o que é um nosódio? O nosódio é quando uma homeopatia é feita a partir de um excremento. Todas as vezes que uma homeopatia é feita a partir de um excremento, eu tenho um nosódio. No caso do medorrino, ele é o nosódio da gonorreia. E a gonorreia é a doença básica da psicose, que é um miasma. Que aí no módulo de miasma você vai entender bem como é que isso acontece. Mas por isso muitos de nós vamos nos identificar com o medorrino. A gonorreia tem como causa a bactéria Neisseria gonorrhoeae, também conhecida como gonococo. Ao longo da humanidade, nós estivemos em contato, ou de forma direta ou indireta, através da nossa genética e da nossa epigenética, com esta bactéria. E isso nos deixou traços, nos deixou marcas. As DSTs, de forma geral, causam esse embotamento que o medorrino tem. O medorrino, ele é uma homeopatia, uma personalidade suprimida em vários aspectos. Então, ele tem muita supressão, ele tem uma sensação muito grande de embotamento, que foi colocado ao longo do tempo. Muita ansiedade de consciência, e tem uma coisa que muita gente agora vai se identificar. Ele tem a síndrome das pernas inquietas. Aqui eu tenho uma ansiedade importante com a síndrome das pernas inquietas. Sabe aquela pessoa que fica sacudindo assim, você está conversando com a pessoa e tá... Aí você olha a perna da pessoa que está em movimento o tempo todo. É muito interessante quando nós percebemos isso, nós percebemos essa ansiedade, porque isso faz com que a pessoa ela tenha dificuldade, sabe, de se concentrar, de fazer as coisas. O medorrino, ele tem muita ansiedade. Então, assim, ele tem uma ansiedade muito marcada, uma ansiedade muito grande. Tem essa questão das pernas inquietas. Então, a pessoa está conversando, ela está batendo as pernas. Certa vez eu fui a um curso, foi muito interessante. Eu não sabia que o simílimo desta professora de homeopatia era medorrino. Eu descobri nesse dia. E estávamos nós duas assistindo aula, e eu do lado dela. Eram mesas assim, né? Era um curso, e era um curso longo, sabe? Era uma semana dentro de um hotel fechado. E é uma pessoa que eu tenho um amor muito grande. E aí, quando a gente assistindo a aula, eu já estava ficando incomodada, porque ela não parava de balançar a perna. Aí ela balançava, eu sentada, ela sentada aqui do meu lado, e ela balançando a perna, balançando. Por fim, eu peguei a mão e
coloquei em cima da perna dela, aí ela olhou para mim, aí ela, eu sou medorrino, eu não aguento ficar quieta. E aí me deu uma vontade de rir. Eu falei, tá tudo bem. Aí ela, quando eu começo a prestar atenção em alguma coisa, é involuntário. Então, assim, é esse movimento da perna que é involuntário. O medorrino, ele fica batendo alguma coisa, ele tem uma ansiedade que ele se sacode. Isso acontece muito, muito mesmo. Então, é um traço de altíssima hierarquia. Tem muita dificuldade de concentração. Tem muita dificuldade de fazer as coisas, de completar, às vezes, até raciocínios. Ele é apressado, ele é precipitado, ele é agitado, atarefado, melhora ao anoitecer e é muito, muito, muito impaciente. Então, assim, o medorrino, ele faz tudo com pressa, tudo ele é afobado, sabe, agitado, ele nunca tem tempo para nada e muitas vezes nunca termina o que começa. Isso é uma coisa assim, gente, vocês escrevam, colocam uma seta, splash, canetinha brilhante. Além da síndrome das pernas inquietas, procrastinador. É o mais procrastinador. Tudo que ele começa, ele não acaba. Aí eu comecei a estudar as personalidades homeopáticas. Estudei 3, na 4ª não fui fazer. Eu comecei a escrever meu diário. 1ª, 2ª, 3ª, parou. Eu comecei a ir para academia. Daqui uns dias, já também não vai mais. Então, assim, tudo o que ele começa, ele não acaba. Isso é uma coisa, gente, que vocês precisam sempre prestar atenção em medorrino. É de muito alta hierarquia. E nós temos aqui muitas pessoas intoxicadas, suprimidas, por causa de infecções que já tiveram, ou que os nossos antepassados tiveram e trouxeram. Quem vai para o módulo de miasma vai entender isso perfeitamente e que dá esse embotamento, essa sensação de que você não faz as coisas. Então, é muito impaciente. Medorrino é muito impaciente. Ele chega a ser grosseiro às vezes. Porque como ele fala tudo com pressa, é tudo... Você tem que falar, calma. Respira, agora me explica. Porque ele é sempre nessa agitação. Precisa fazer as coisas o mais rapidamente possível. Chega a perder o fôlego para fazer as coisas. De tanto que isso, sabe, incomoda o medorrino. Não pode ficar nada por fazer, mas ao mesmo tempo não termina nada. Olha como isso é controverso. Como isso como é que eu vou dizer? Isso é muito, muito, sabe, torturante para o medorrino. Porque ele percebe que faz isso e ele sofre com isso. Memória muito deficiente. Ele começa a fazer uma coisa, começa um raciocínio e ele para o raciocínio. Ele não consegue terminar. Precisa perguntar o nome do melhor amigo. Tá aqui conversando. Então, assim, vou falar, por exemplo. Isso acontece comigo às vezes. É a hora que eu falo, meu Deus, a minha psicose está gritando. Como é que faz o negócio? Aí eu tô, às vezes, falando com as meninas e eu tô com o gato na minha frente e eu não lembro o nome do gato. Isso acontece, gente, porque são 7 gatinhos. Aí eu falo assim, aí eu chamo todos os gatos para falar o nome da filha. Aí quando eu falo com a filha que é para fazer uma coisa para um gato, o gato tá aqui na minha frente, o nome do gato não sai. Então, às vezes eu tô com a Nutella aqui na minha frente, aí eu falo canjica e não sei o quê, aí eu falo todos os gatos para chegar no nome do último gato. E aí acabou, né? Não tem jeito, tem que ser esse. Então, essa memória escassa, essa urgência, esse volume de coisas.
foi muito interessante, porque a gente sabe das matérias médicas, tem um conhecimento vasto, mas a gente não se observa. Quando eu estava fazendo os slides para esta aula, porque mesmo que eu dê aulas repetidas, eu sempre vou passar novamente pelos slides e vou colocar coisas novas. Então, mesmo quem já fez essa matéria homeopática comigo, está vendo coisas novas. Pode ter certeza. E aí, eu falei, gente, eu estou precisando. Já peguei o Medorrino e comecei a tomar, que eu falei, não tem condição. Como eu estou vibrando no Medorrino. Uma coisa impressionante. Nessa urgência, nesse volume de coisas, sabe? A gente precisa realmente, às vezes, nos observar. E era uma coisa que eu não estava percebendo. Estava passando assim, ó, batido. Então, assim, tem uma memória muito deficiente. Precisa perguntar o nome do melhor amigo. Até por esse cansaço, né? Sensação de que o tempo passa muito lentamente. Parece que está tudo acontecendo, olha para o relógio e fala, essa hora ainda? Isso é uma coisa de Medorrino. Tem a sensação que as pessoas se mexem lentamente. Por isso, perde a paciência com as pessoas e quer que as pessoas sejam mais ágeis, porque o Medorrino é muito ágil. Ele se sacode o tempo inteiro. Só que isso, gente, é um desgaste de energia violento. Então, ele se sacode o tempo inteiro, ele se mexe o tempo inteiro, ele faz as coisas o tempo inteiro. E aí, você olha para a pessoa ainda está... eu vou fazer tal coisa que você me pediu. Aquilo, você se irrita e entra num dia de fúria. Se você não observar que é você que está correndo demais. Às vezes, a gente precisa parar, respirar, tomar uma água, falar, beleza, vamos fazer as coisas com calma para fazer uma vez só, começar, desenvolver e terminar como deve ser. Não, a gente sai afobado, nem respira direito. Transtorno de antecipação, muita ansiedade, muita ansiedade. Medorrino é muito ansioso. E ele manifesta essa ansiedade com esse negócio de bater, de sacudir as pernas, de andar para um lado e para o outro. Isso é muito, 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 sabe, característico desta homeopatia. Erra ao falar e ao escrever. Isso acontece muito com o Medorrino, porque a cabeça dele, ele tem um pouquinho daquela síndrome do pensamento acelerado. Então, ele pensa tão rápido que a boca não acompanha. Então, ele quer falar alguma coisa e a cabeça está girando em outra rotação. E a boca não se mexe. Então, às vezes, ele engole palavras, ele engole letrinhas, porque ele está falando e ele está emitindo as ideias dele vamos dizer, numa velocidade, as ideias, e a boca e a mão, na hora de escrever, está em outra. Então, entra no descompasso, ele erra tudo. Aí ele come letra, troca letra, emenda uma palavra na outra palavra, sabe? Faz umas contrações aí verbais que você olha e fala, oi? De onde você tirou isso mesmo? Então, assim, Medorrino, ele tem tudo isso. É um estado embotado e ausente. Ele está ali fechado no próprio mundo, ele está fechado na própria correria dele e ele não percebe um bocado de coisa que está passando. Tem medo de fantasmas, medo da morte, medo do escuro e medo do infortúnio. Então, ele tem muito medo de um bocado de coisa. Chora quando fala dos seus padecimentos. Então, ele está te contando o negócio, ele está sofrendo e ele está chorando. E ele se sente muito culpado, tem muitos remorsos. Por quê? Porque ele pega tudo para ele. Ele acha que tudo é problema dele. E como ele é muito controlador, faz muita coisa ao mesmo tempo, ele acha que tudo é culpa dele. Não deu errado, porque eu não fui bom o suficiente, porque eu não completei tal coisa, e eu devia ter feito, eu não socorri isso, eu não fiz aquilo. E aí você entra numa ansiedade de consciência violenta. E isso é um transtorno enorme que a gente tem que ajudar o Medorrino a equilibrar. Critica-se, mas não quer ser repreendido nem reprovado. Gente, sabe aquela coisa de filho? Não, vou falar, não é nem filho.
Mas filho, a gente faz isso também. Tipo assim, eu posso falar do meu filho, mas você não pode falar do meu filho. Então, é bem isso. E é com ele mesmo. Então, tipo assim, eu posso virar para minha irmã e falar assim, nossa, eu sou enrolada, e isso e aquilo, porque no fundo, a pessoa ela tá esperando que o outro fale assim, não, não é assim, tenha calma e tudo mais. Aí se a pessoa fala, não, tô enrolada mesmo, aí ele se ofende. Entende essa diferença? Então, eu posso me criticar. Eu posso ser um carrasco comigo. Mas se outra pessoa me repreender ou me criticar, acabou o mundo. Pode parar. Não assim. Quem é você para falar comigo assim? Então, isso é uma coisa muito presente em Medorrino. Ideias de suicídio por tiro. Por que eu coloquei isso aqui? Porque várias homeopatias podem pensar em suicídio quando estão deprimidos. Várias homeopatias. Em Medorrino, se ele pensar em se matar, se ele planejar se matar em algum aspecto, será com tiro. Ele é muito, sabe? Ele tem uma energia explosiva. Pá. Então, se ele pensar nisso, vai ser com tiro. O esforço mental o agrava. Ele fica irritado ao ler e escrever. Porque ele está cansado. Porque a cabeça dele pensa demais. Porque ele é muito agitado. E para ler e escrever tem que parar, gente. Como é que eu vou ler e escrever quieto? E aí, quando ele consegue ler e escrever, você pode ter certeza. Se ele estiver deitado na cama, por exemplo, o pezinho está lá assim, ó. Batendo. Se ele estiver numa cadeira, ele está se sacudindo. O pé está lá. Se ele tiver de um jeito que ele não pode mexer o pé, ele está dirigindo e batendo no volante. Porque a cabeça dele está pensando e ele precisa jogar um pouco dessa energia para fora. A forma que ele consegue jogar essa energia para fora é batendo. Então, isso é muito comum em Medorrino. Tem a sensação que tem alguém atrás dele. Pessoas, ratos ou insetos. Escuta sussurrar ou cochichar no seu ouvido. Vê rostos atrás da cortina. Passa e fala assim. Cutuca o outro, fala, tem alguém ali, não tem? Aí as pessoas falam, não tem ninguém não. Tem sim. Poxa, eu vi? Ou foi impressão minha? Então o Medorrino, ele fica nessa sensação. Então ele acha que tem rostos, pessoas perseguindo. Ou às vezes está até dormindo, ou está muito distraído, e ele sente um abaforado, ou sente alguma coisa e, poxa, o que foi isso? Então, isso é uma sensação de Medorrino. Então, às vezes ele fala assim, gente, será que eu estou ouvindo vozes? Ou será que agora eu tenho mediunidade? Ou será que, sei lá, tem alguém me perseguindo, gente? Tem coisa errada? Então, ele tem muito isso. Sensação de uma mão delicada que acaricia sua cabeça de frente para trás. Gente, eu acho que deve ser assustadora essa sensação. E ela é muito, muito importante, Medorrino. Deve ser assustador. Então, assim, você sente a mão passando. Vou confessar uma coisa. Às vezes, como eu tenho os gatos, eu sinto que algum gato sobe na cama. Porque tem aquela sensação na hora que o bichinho sobe, ainda mais os meus são gordinhos, na hora que ele sobe, ele dá aquela baixadinha na cama. Então, como se você sentisse eles caminhando por cima. Quando eu olho, não tem gato nenhum. Eu falo, oxe, que gato foi esse que subiu aqui, que não tem gato aqui? Então, tem essas sensações de... É como se tivesse alguém ali, se tivesse um animal ali, mas quando você olha, não tem. Isso é uma coisa de Medorrino. Quando eu me vi nessa pressa, trocando o nome até das filhas, e vendo essa sensação, eu falei, preciso tomar Medorrino. Foi por isso que eu fui tomar Medorrino, gente. Precisava dividir isso com vocês. Outras sensações de Medorrino. Ele é hipersensível ao toque. Por quê? Porque o Medorrino, como ele é feito a partir da gonorreia, ele fala com relação à inflamação. Pessoas muito inflamadas, pessoas que estão túrgidas, elas não gostam do toque.
O toque o incomoda. Pode chegar a doer. E ele não tolera ruídos, contradição e más notícias. Ele tem muita dificuldade com isso. Então, não é que a pessoa não goste de um abraço, mas não chega no medorrino e fala, oi. Ele vai falar, opa. Ele gosta de um certo espaço. A ideia de casar-se é insuportável. Já atendi um caso assim e foi bem interessante, porque o rapaz namorou a moça, amava a moça, mas não queria casar. Aí ela foi e terminou com ele. Aí ela passou por um problema. Quando ela passou por um problema, aí ele foi e voltou. Quando ela voltou, ela falou, eu volto, mas é para casar. Aí ele casou. Aí ele não conseguia mais ficar perto dela. E foi para a homeopatia para tratar e com a terapia. Porque ele amava, mas quando ele olhava para a aliança na mão, ele chorava e perdia o interesse pela mulher. Olha que dificuldade, gente. E tem algumas homeopatias que fazem isso, e o medorrino é uma delas. Perfeccionista e egoísta. Muito. Blenorragias mal curadas. Então, no caso do medorrino, ele pode ter ainda sintomas bem importantes da gonorreia. Ou ele pode ter corrimentos, inflamações, DSTs em geral. No caso das mulheres, leucorreia abundante e purulenta. E aí vocês podem dizer assim, Paty, o medorrino, ele pode ser bom para corrimentos diversos? Pode. Pode ser bom para corrimentos diversos. Então, em alguns momentos, dependendo do tipo de corrimento, nós precisamos usar medorrino, tá? Principalmente se ele tiver muito purulento. Muito fofa essa foto. Criança dorme ajoelhada, posição maometana, com a face afundada no travesseiro. Mas é desse jeitinho mesmo. São, às vezes, crianças bem grandes. Já vi adultos que quando não está dormindo assim. Paty, parece a posição fetal. Parece. Mas é essa posição maometana porque ele deita de bruços. Então, ele dobra os joelhinhos, deita de bruços e afunda a carinha. Então, essa é uma posição de muita alta hierarquia no medorrino. Isso é uma coisa bem importante que tem que ficar bem marcada. Gosta de ficar à beira-mar. Gosta muito do mar. No caso do medorrino, ele gosta de ficar, gente, não é só à beira-mar. Ele gosta de ficar dentro do mar. O medorrino gosta do movimento. Então, ele fica dentro do mar e ele gosta de ficar lá. Ficar horas dentro do mar. E uma coisa bem importante do medorrino é que ele ama ovos cozidos. Ama. Ama. Então, assim, ele tem muito. Esses dois sintomas, eles são muito altos na hierarquia dentro de medorrino. Ele gosta muito do mar, principalmente ficar dentro do mar. E gosta muito de ovos cozidos. A vertigem, ele piora pelo movimento. Paty, mas ele não gosta do movimento? Gosta. Quando ele provoca o movimento. Ele anda, ele corre, ele fica se batendo, ele fica se sacudindo. Tudo bem. Coloca ele para dentro de um carro em movimento. Ele pode ter vertigem. Entendem a diferença dessas duas coisas? Cefaleia frontal com náuseas, como se tivesse uma faixa apertada ao redor da fronte. Então, a cefaleia dele é aqui, ó, frontal. E nós temos que lembrar que medorrino, como ele é um nosódio, ele é feito, né, do pus, da secreção, da gonorreia. O que é importante entendermos? Ele vai estar muito ligado às inflamações de forma geral. Então, muitas vezes, uma sinusite, que pode estar aqui todo congestionado, o medorrino pode ser uma excelente opção. E é essa dor congestiva, de pressão, de aperto, porque está cheio de secreção, é que medorrino é muito bem indicado. Por isso ele tem essa
essa dor de cabeça frontal, com uma sensação de faixa apertada. Isso é importante, porque dentro das dores de cabeça nós temos infinitas possibilidades. Então, só dor de cabeça dentro do repertório homeopático é muitos tipos de medicamentos, assim. Então, esse tipo de cefaleia frontal, muito provavelmente por secreção. Paty, mas às vezes a pessoa não está com crise de sinusite. Ela não está. Mas nós temos que entender uma coisa bem específica. Quando a pessoa ela tem crises repetidas de sinusite, o médico ele vai passar antibióticos e remédios mais potentes. Eu sempre brinco e falo assim, para onde foi a meleca? Ela sumiu. Na verdade, ela não é retirada, ela não sai. Ela não sai, a secreção não sai. Essa secreção, ela fica parada, ela seca, como se ela desidratasse. Quando vem um outro estímulo, ela prolifera novamente. Então, de certa forma, fica a secreção ali retida, porém ressecada. Tanto que alguns otorrinos, o que eles fazem? Eles simplesmente fazem uma cirurgia onde raspam para tirar o excesso de secreção que ficou ali acumulada, para ver se a pessoa para de ter rinite ou sinusite de repetição. A pergunta da Suzana é muito adequada. Quem é medorrino? Pode ser algo vindo hereditário por conta da gonorreia? Pode sim. Pode sim. Na aula de miasmas nós vamos explorar bastante de como isso vem, mas isso pode vir sim, inclusive de forma epigenética, não só de forma genética. Os meus hereditários diretos tiveram gonorreia e foi suprimida ou foi maltratada. Então, essa energia, ela vai passar para os seus descendentes. Então, a gente precisa olhar isso com cuidado, porque, às vezes, a pessoa, ela não teve de forma direta, do tipo, não foram meus pais que tiveram, avós, tataravós. E aí, se a gente for olhar desta forma, dentro do raciocínio miasmático, nós vamos entender que todos nós temos isso aí na nossa ancestralidade, que precisa ser olhado com muito cuidado, ok? Medorrino tem a língua branca, carregada de aftas, por causa das inflamações que ele carrega. Nevralgia facial. Então, ele tem o rosto, muitas vezes, com nevralgia, tipo trigêmeo, por exemplo, e ele tem uma coceira no conduto auditivo externo. Então, é aquela pessoa que direto ela está assim, tentando coçar o ouvido. E fala, nossa, eu sinto muita coceira. Então, aquilo pode ser cera acumulada ou pode ser resultado de inflamações, de supressões que estão ali e precisam ser liberadas. Quando você toma homeopatia, você libera toda essa energia e a coceira vai embora. Prurido nasal intenso. Tá vendo que são tudo coisas assim, já teve, foi suprimido ou foi maltratado? Parece que ficou alguma coisa. Então, a pessoa que está sempre coçando. Tem gente que quebra esse ossinho aqui do nariz, gente. Aí a pessoa vê que o nariz é todo molengo de tanto coçar. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com relação a isso. Garganta seca e inflamada, dor ao engolir, incha e é cheia de aftas e pus. Então, quando temos aí um problema de garganta mais exagerado, devemos pensar em medorrino, principalmente se for mucopurulenta. Se tiver muito pus, se tiver muita secreção, devemos pensar sim em medorrino, porque ele é muito adequado a esses estágios. Pálpebras grudadas pela manhã. Eu lembro quando eu era criança, que a gente tinha esses resfriados, que você acordava e falava, mãe, acordei. E aí as pálpebras grudadinhas de secreção. Por quê? Porque as síndromes gripais, de forma geral, elas acometem, né? Nariz, garganta, ouvido e os ouvidos e os olhos também. Então,
Se os olhos também estiverem saindo secreção, porque aqui nós estamos falando num estado de muita secreção. Se os olhos ainda estiver saindo secreção, sim, vulgo, remela, é verdade. Então, nós precisamos tratar, porque é um estado generalizado de secreção. Uma pessoa acelerada, que erra ao falar, chegando a gaguejar de tanta ansiedade, o uso de medorrina pode ajudar? Pode sim, principalmente se isso for por causa do afluxo de ideias, que é muito intenso. Pode ajudar bastante, tá bom? Dores terríveis no fígado, que irradiam com náuseas e vômitos. E se estiver tendo dores no fígado, muitas vezes acordo de manhã com aquela sensação de boca amarga. O que é acordar com a boca amarga? Opa, durante a noite, o meu organismo, ao invés de se equilibrar, o fígado estava com energia ou de mais ou de menos, e aí ao acordar, a boca está completamente amarga por causa de um refluxo do fígado. Então, temos que estar esperto com isso. Pati, quer dizer que o medorrino pode ajudar no fígado? Sim, principalmente se ele estiver inflamado. E aí nós temos que tomar cuidado, porque podemos fazer hepatite por degeneração gordurosa. Gordura é inflamação. Então, estejamos bem atentos a isso. Constipação com fezes semelhantes a bolas. Então, as fezes, elas saem bolotas, argilosas, aderentes ao esfíncter, difíceis de expulsar. Quando eu estou dizendo desse tipo de constipação, eu estou me remetendo ao próprio fígado. Então, a vesícula não está trabalhando bem, a digestão dos alimentos não está sendo muito bem executada e o intestino, aí ele não consegue fazer uma absorção correta, porque a digestão já não foi boa, a secreção da bile não foi boa, tem uma questão de gordura aí que não foi muito bem digerida. Então, a questão do fígado, quando eu tenho fezes argilosas, eu tenho um fígado que não está funcionando bem em todo o processo do digestor. Então, aí não é só uma questão intestinal. O fígado, ele precisa ser tratado com muito carinho, a questão da digestão. Nós judiamos muito do nosso fígado. Urina com odor forte e com jato fraco. Por quê? Com odor forte porque tem inflamação. Algum tipo de inflamação está acontecendo. E o jato fraco geralmente pode ser por condilomas dentro do ureter, seja masculino, seja feminino. O pessoal fala, inclusive, no medorrino de jato duplo, principalmente no masculino, né? No homem. Porque às vezes tem condiloma dentro do ureter e quando a urina vai sair, tem um condiloma atrapalhando e o jato ele sai partido da urina. Então, se tiver condilomas genitais, impotência, principalmente por causa de DSTs, medorrino deve ser usado. A agonia das pernas mexendo aí, gente. Tá lá lendo o jornal, mas as perninhas estão tá mexendo. Asma pelo frio úmido. E a asma que medorrino pode ajudar, pode ser útil, é uma asma cheia de secreção. Porque muitas vezes a pessoa ela tem asma, mas ela não tem uma tosse seca. Ela tem asma, mas ela tem uma tosse seca. No caso de medorrino, é uma tosse produtiva, uma respiração muito estertorosa, muito barulhenta. Tórax dolorido pelo toque e pela tosse. Sente como se os pulmões estivessem sido feridos ou golpeados. Então, ele sente com os pulmões doloridos. Ele sente como se tivesse levado um golpe nos pulmões. Então, ele sente muita dor junto da asma ou junto de um resfriado, de uma pneumonia, porque ele trata todos os tipos de secreções. Dores reumáticas, principalmente ao longo da coluna. Gente, vamos entender. Se eu tenho um organismo que está todo inflamado, todo cheio de secreções, é lógico que eu vou ter dores reumáticas. Por quê? Porque a secreção, ela é sistêmica. A secreção, ela dói, ela dá febre, ela dá dor.
Então, é natural ter uma sensação de reumatismo. Inclusive, algumas secreções, se ela for causada, por exemplo, por estreptococcus, né, que é uma infecção de garganta muito natural, você pode ter febre reumática. Porque as inflamações, as bactérias de forma geral, elas gostam, elas têm preferência por tecido muscular e também pelas articulações. E aí as dores reumáticas na coluna, o medorrino trata muito bem. Se nós tivermos secreções, se nós tivermos um outro quadro de ansiedade junto. Lembrando que aqui nós estamos falando de uma homeopatia que trata um estado miasmático, uma doença crônica. Inquietude intensa nas pernas, grande sensibilidade na planta dos pés, que é a sola dos pés. E nos calcanhares, então tá sensível, sabe? Por quê? Porque eu não tenho uma circulação adequada, porque eu estou inflamado. Se eu estou inflamado, todo o meu corpo está túrgido, está inchado. Principalmente ao caminhar. Então, a pessoa reclama de caminhar. Ela reclama porque os pés doem, a planta dos pés dói, o calcanhar dói, porque tem dores reumáticas, exatamente pela inflamação que vive. Andressa, bem colocado. Você disse que às vezes sente calor na sola dos pés. Nós temos que lembrar que o sulfo, nós vamos falar hoje também, pode ter esse calor na sola dos pés. Eu também tenho esse calor na sola dos pés, em alguns momentos, principalmente aqui em Brasília, que é muito, muito quente, muito seco. Mas temos que lembrar também do sulfo, que tem esse calor. Mas pode ser medorrino também, se estivermos com outros sintomas agregados, tá? O medorrino tem dores intensas nos membros e a noite toda impedindo de dormir. E aí a gente vai lembrar das pessoas que falam, nossa, eu não durmo à noite porque as pernas doem, os braços doem demais. Vamos dar uma olhadinha em medorrino. A Andressa está colocando que pode ser porque ela está assim, percebendo muita similitude. Eu também percebi, Andressa, já comecei logo a tomar, porque eu já vi que eu também falei, gente, meu miasma está muito fixado aqui. E aí eu já comecei logo a tomar o medorrino. Então, o medorrino reclama muito de dores nos braços e nas pernas. Fala, nossa, eu não durmo direito porque meus braços doem, minhas pernas doem, e é uma dificuldade para eu dormir com qualidade por causa de dores nos braços e nas pernas. Ardor terrível nos braços e pode ter calos muito dolorosos. Então, calos tanto nas mãos quanto nos pés. Só consegue dormir de costas com a mão acima da cabeça. Isso é Por quê? Porque ele fala que melhora o braço. Então, põe um braço, depois põe outro, ou põe os dois. Lembra que a Ignácia também fazia isso? Mas o medorrino também faz. Então, são coisas que nós devemos lembrar. Formigamento intenso e generalizado, principalmente no calor. Prurido intenso que precisa coçar até sangrar, principalmente porque o prurido tem muito a ver com ansiedade. E durante a noite, principalmente, na hora que os pensamentos eles vêm com tudo, você se coça inteiro. Isso é absolutamente natural e é uma coisa muito presente em medorrino. Ok? Espero que tenham entendido bastante medorrino, que é um medicamento bem completo. Perguntas? Agora é hora. Pode abrir microfone, pode abrir câmera, pode perguntar, fiquem à vontade. Queria fazer uma pergunta. Eu, ultimamente, estou com muita dificuldade de ler, exatamente por essa inquietude. Eu não consigo parar. Eu sento com o livro e começo a agitar, levanto, jogo o livro para lá, vou na cozinha, volto, pego o livro de novo e até que eu desisto. Me dá uma irritação profunda. Você acha que se tomar um medorrino é uma fase que eu acho que eu não sou medorrino, mas uma fase que eu precisaria? Eu não falo que seja uma fase, eu falo que pode ser o seu miasma. Amanhã na aula de miasma você vai entender. Você vai falar, tá, então o meu semigno pode ser um
E o remédio miasmático pode ser outro. Aí eu vou dizer, aí sim. Por isso que eu falo que muita gente vai se identificar com as homeopatias miasmáticas. Ai. Muita gente vai se identificar com as homeopatias miasmáticas. Por quê? Porque nós, além de vibrarmos em uma homeopatia, nós vamos, como simílimo, nós vamos vibrar em algum miasma. Uhum. E aí, esse miasma que é a doença crônica, que a gente vai estudar amanhã. Uhum. Eu queria só outra pergunta. Isso é porque a minha mãe passou a vida inteira trocando os nomes da gente. Ela troca tanto que ela começou a me chamar de Dricorina. Eu chamo Corina, minha irmã chama Adriana. Ela falou assim, Dricorina, vem aqui. Aí eu... Era para não ter perigo de errar, já chamava as duas, né? Eu também chamo... A minha irmã chama Patânia. É sério. A gente tem até um amigo que só chama a Tânia de Patânia, porque é por causa da minha mãe, que sempre que ia chamar uma, chamava a outra. E eu, como é que ela chamava? Ele falava Patânia e Tam Patrícia. Aí, mas eu acho que toda mãe chega no momento que fica medorrindo pelo volume de afazeres, né? Porque cuidar de menino, de casa, muitas vezes trabalhar fora e tudo mais. É muito a fazer, gente. Muita coisa com uma pessoa só. Aí, ó, ali você faz até com o sobrinho, gente. Tá tudo certo, nós estamos perdoados. Tá todo mundo perdoado, é normal. Mas é medorrino mesmo, né? Medorrino, mas é por causa do miasma, gente. Não é... Muitas vezes nós podemos ser simílimos, sim. Mas pode ser por causa do miasma. Eu tenho algumas dúvidas, assim, com relação a alguns sintomas. Tipo assim, ansiedade de consciência. A ansiedade de consciência é culpa? Ansiedade de consciência, se é culpa? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser apenas mesmo uma ansiedade, uma urgência, é o que eu acabei de falar para a Corina. Muitas vezes essa ansiedade de consciência, ela é do miasma. Ela nem é do seu simílimo. Tá. O embotamento. O embotamento é uma coisa afetiva, intelectual, ou as duas coisas? Ela é mais intelectual. Intelectual. Do que afetiva. Tá. E a outra é a ansiedade de antecipação. É ligada à premonição. Depende da matéria homeopática. Porque a antecipação, muitas vezes, é só uma angústia mesmo de que, ou de sonhos que você tem, de coisas que você tem para fazer, de ideais que você planeja, mas que não necessariamente, né, sejam premonição, não é uma coisa que vai acontecer. Porque muitas vezes ficamos muito ansiosos, sabe? Isso vai dar errado. Ai, meu Deus, e se acontecer isso? Na hora não acontece nada daquilo, nem era para acontecer mesmo, e era só a sua ansiedade. Beleza. Sim, Cris, pode perguntar. Sim, Cris, pode falar. Tem poucos que eu não me identifiquei aqui, mas na maioria, todos eu me identifiquei. Como na outra aula teve muitas coisas que eu me identifiquei também, como é que eu posso ter uma direção só? Porque esse de se mexer com o cérebro no ouvido, falar precipitadamente, às vezes misturar um monte de conversa e depois eu fico pensando, será que a pessoa entendeu? Não conseguir ler, começar a falar e esquecer, não conseguir terminar as coisas. E eu estou aqui com você, eu estou me balançando. Então, isso é uma das prioridades. Só que na outra aula teve muita coisa que eu me identifiquei também. Então, como é que eu posso discernir para ficar em um só? É assim, o que acontece? Sempre oscilar em outros. Sim. Nós vamos oscilar em várias homeopatias.
Eu vou colocar todo mundo mude agora para eu explicar, tá bom? Nós vamos oscilar em várias homeopatias, isso é natural. O que a gente, quem vai fazer a aula de miasma vai entender que no momento em que nós tratamos o miasma, identificamos o miasma e tratamos o miasma, você vai limpar um bocado de coisa. Aí, a homeopatia, que é o seu simínimo, ela vai aparecer com muito mais tranquilidade. Entendeu? Então, assim, por que tem tanta coisa? Por que eu me identifico com quase todos? Por causa do miasma. Se nós não tratarmos o miasma, nós não vamos conseguir equilibrar e achar o simínimo. Essa é a base da questão das doenças crônicas. No momento em que eu limpo o equilíbrio, né? Eu equilibro o miasma, aí o simínimo ele fica muito mais puro. Porque a questão do miasma deixa a gente muito confuso. Porque muita gente se identificou com medorrino. Porque muita gente vai se identificar com o miasma da cicose. Vários de nós somos. Entendeu? Então, nós vamos... tem até o curso do módulo do mês que vem, que a gente vai lançar, avulso, e esse nem Terasoma, nem Homeosoma, nem lugar nenhum tem, que vai ser a tomada de caso, que nós vamos fazer em setembro. E aí você vai entender que a gente tem que pegar o que está na frente, o que está gritando, para depois organizarmos o miasma e aí sim achar o simínimo. Então, muito provavelmente, a gente vai achar simínimo no terceiro mês. Justamente porque o miasma está tão desorganizado. E a pessoa está com tanto trauma, problemas, um bocado de coisa na frente, que ela não consegue lidar com isso. Como ela não está conseguindo lidar com isso, aí ela vai colocando como se ela colocasse uma coisa por cima de outra, sabe? E aí você não vê quem realmente a pessoa é. Então, vamos ter paciência para que a gente entenda que nós vamos nos parecer com várias coisas por causa exatamente do miasma. E porque tem homeopatias que se parecem umas com as outras. Ok? Respondido? Ótimo. Adriane, você quer fazer uma pergunta? Sim, Paty, eu tenho um pouco de dificuldade de entender como que é feito esse remédio. Como que faz esse remédio, por favor? Coleta de quem isso? Como que... Você está entendendo? É uma coisa que eu fiquei meio assim. Eu tive algumas identificações de então, como eu vou amanhã estudar o miasma, eu vou até me desconectar, sabe, do meu simílio, porque pode ser isso que você está falando. Mas eu fiquei meio assim, como que faz esse remédio? É do jeito que você está pensando mesmo. Eu estou vendo que você está morrendo de nojo já. Mas assim, e qual pessoa? Eu vou pedir um remédio homeopático desse para mim. Como que a farmácia homeopática faz esse remédio, entendeu? Olha só, eu vou explicar. O gesticular enquanto fala também é uma característica de medorrino. É verdade, Andresa, é mesmo. E a Alice perguntou, o miasma pode ter mais de um? Pode. Esse remédio, ele não é feito cada vez que nós pedimos. Então, um laboratório, muitas vezes até fora do país, ele coletou lá a secreção de alguém com gonorreia. A partir daí, ele fez uma matriz, fazendo aquelas diluições que nós vimos no curso lá do Primeiros Passos. Certo? Quando você vai pedir na farmácia, essa matriz que tem na farmácia é a matriz que tem praticamente no mundo inteiro. É a mesma. Entendeu? Agora, Paty, pode ser feito autonosódio? Pode. A gente não usa tanto assim. Alguns médicos trabalham com autonosódio. Então, eles chegam lá e coletam da própria pessoa, manda para a farmácia faz. Isso é uma outra forma de tratar. Mas não é uma coisa que a gente vai abordar aqui, porque ela é bem mais complexa. Professor, mais perguntas? Oi, pode falar, Mirelle. Duas coisas. Criança hiperativa, eu posso usar o medorrino? Pode. Tá.
E para Cândida, recorrente? Da recorrente, não. Cândida recorrente, se for uma vaginose, nós podemos usar medorrino, porque a vaginose, ela pode ser uma DST. Quem tiver dúvida sobre isso, tem uma live que eu fiz com a Paula Nogara, que ela fez o mestrado, foi o mestrado dela, foi na área de patologias femininas, né, de candidíase, vaginoses, e ela fala algumas diferenças disso, inclusive de odor, tipo de leucorreia, tudo isso. Então, tem uma live, está lá no meu IGTV, lá no meu Instagram, assistam, porque realmente é muito boa. A Paula, ela estudou muito, ela fez exames com lâminas, sabe? Muito, realmente muito boa. Então, para vocês entenderem um pouco melhor, pode assistir. Então, no caso de vaginose, eu posso usar o medorrino. No caso de candidíase, não. Ele não é específico para isso. No caso de candidíase, nós podemos usar, por exemplo, cófia cruda e o próprio Cândida albicans. E é bom repertorizar para entender o motivo da candidíase. Lembrando sempre que muitas vezes, no caso da candidíase, existe aí uma recusa ao toque na genitália. Então, a candidíase, ela vira um mecanismo de defesa para que não haja relação sexual. Entendi. Legal. Obrigada, professora. Nada. Mais perguntas?